Bem-vindo ao canal Jogando RPG de Mesa. Aqui eu jogo RPG, me divirto e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Depois de muita gente ter conversado comigo pela internet, dúvidas surgirem em grupos, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre as regras e como que eu levo os combates de RPG. Então hoje esse é o assunto. Eu vou mostrar de uma maneira simples e prática como é o modo de combate de GURPS. A primeira coisa importante para falar do combate de RPG é definir quando ele começa. É uma escolha que o mestre tem que fazer sentindo a mesa do jogo, sabendo o que ele espera e que tipo de diversão ele quer entregar para os seus jogadores. É importante saber que o modo de combate não rola o tempo todo do jogo, senão ele fica muito lento e trabalhoso. Então cabe ao mestre escolher a hora certa para ele ter que entrar no modo de combate. E qual a importância de colocar no modo de combate? Porque a partir do momento que você entrou nesse modo, fica muito mais controlado as ações de cada um dos jogadores, já que o modo de combate começa sendo dividido no tempo em espaços de aproximadamente 1 segundo, que são chamados turnos. Aproximadamente 1 segundo. 1 segundo é um tempo bastante curto, você pode flexibilizar e dar um pouco mais de ação para os jogadores dentro desse o que é 1 segundo, mas é importante entender que é aquele espaço mínimo de ação para um jogador fazer algo. É lógico que tem jogos e jogadas que vão ser muito mais simulações de combate, você pode ficar em modo de combate por muito tempo. Já em outros tipos de jogos e aventura, vai ficar um tempão sem entrar no modo de combate. Eu, inclusive, já tive jogos no RPG Alien Supremacy que passou sessões inteiras sem ter nenhum modo de combate. Então depende muito das decisões dos seus jogadores e da linha do jogo que você está levando. Mas chega uma hora que você precisa do modo de combate. E que hora é essa? É a hora que você percebe que entre os jogadores está acontecendo aquela disputa de quem vai fazer primeiro, ou o que vai acontecer. Ou que os jogadores estão sob uma ameaça intensa, ou vão entrar numa ameaça intensa, na qual eles precisam tomar decisões claras, ligadas à geometria deles, aonde eles estão, o que eles estão fazendo naquele instante, para que você não seja injusto com ninguém na hora de tomar ação, por exemplo, para um NPC que vai fazer um ataque. Então eu sempre ponho em modo de combate pelo menos um turno antes da hora que o NPC vai fazer o ataque. É lógico que os jogadores percebem aquele clima de tensão, o que eu acho até bacana para dar aquela sensação de medo no jogo, aquela tensão na hora do jogo. Eu costumo falar que entra em turno para que os jogadores tenham aquela sensação de que algo perigoso tem na iminência de acontecer. A partir daquele momento, os jogadores têm que definir a sua iniciativa. Quem vai definir a sua ação primeiro. E como isso é definido? Através da iniciativa. A iniciativa pode ser definida completamente pelo mestre. Eu costumo, por exemplo, usar a própria iniciativa dos jogadores na ordem na qual eles propuseram as ações como um bom ponto de começo, para dizer quem tem a ordem de cada turno. Mas quando tem um conflito, quando os dois jogadores falam ao mesmo tempo, existe uma regra para fazer esse desempate, que é baseado na velocidade do personagem e, em caso de empate, a destreza do personagem. Se ainda persistir o empate, você vai jogar um dado. Independente de que ordem os jogadores declararem as suas ações, a cada turno, esse intervalo de 1 segundo, todos os jogadores vão fazer a ação praticamente ao mesmo tempo. E vai ficar a cargo do mestre do jogo conseguir explicar como que isso se desenrolou ao mesmo tempo. Por exemplo, um jogador quer bater no outro jogador. Então é uma situação bem complicada. Se o que teve a iniciativa declarou o primeiro combate, mas não quer dizer que se ele for bem sucedido, o outro combatente não vai ter a chance de fazer o ataque dele. Os dois vão fazer o ataque ao mesmo tempo. Por isso que ela não é tão sensível essa discussão de quem começa. As duas ações vão se desenrolar. Bom, e depois de toda essa problemática da iniciativa está resolvida, cada jogador definiu qual é a sua ação. Mas quais ações que podem ser escolhidas por um jogador? De maneira geral, pode ser escolhida qualquer ação. Eu costumo partir do roleplay do jogador para o sistema, ou seja, o jogador descreve aquilo que ele quer fazer com o personagem dele e eu tento então encaixar dentro das manobras pré-definidas no sistema do GURPS para encontrar em qual delas melhor se encaixa o que o jogador quer fazer para eu escolher que regra vai aplicar para cada uma delas. Então, quando os jogadores descrevem quais ações que ele vai fazer com o personagem deles, você procura então encaixar numa dessas manobras, que são as manobras padrões do jogo, são as manobras padrões do GURPS, para saber que regra que ela se aplica. A primeira manobra que você pode optar é a manobra de ataque, onde o jogador vai testar o seu nível de habilidade de uma arma que ele já tem pronta para o uso e ver se ele acertou o golpe que ele escolheu. Uma variante dessa manobra
é a manobra de ataque com movimentação, que geralmente é a que eu vejo mais ser usada pelos jogadores. Ele não tem o seu oponente colocado exatamente à sua frente, ou no alcance da arma que ele quer, geralmente espada é 1 metro de distância. Ele tem que dar um passo, 2 passos, ou até 3 passos para chegar até onde está o oponente e então mandar a espadada no cara. Nesse caso, a regra que se aplica é ataque mais movimentação, que faz com que você tenha que fazer um teste de NH menos 4. A outra opção de manobra que você pode usar é a opção de ataque total. Essa é aquela que o jogador esquece completamente a sua defesa, ele perde o direito de fazer a defesa se alguém vier atacar ele, mas em contrapartida ele está tão determinado que ele vai ganhar mais 4 no nível de habilidade para fazer aquele ataque. A outra opção, quando ele faz o ataque total, é que ele faça 2 ataques, considerando que ele tenha 2 armas disponíveis. Nesse caso, pode ser necessário que ele use as 2 mãos. Lembrando que se ele fizer um ataque com a mão não hábil, ele tem um redutor de menos 4 naquela mão. Então, se eu tenho 2 espadas, eu uso a mão direita e a mão esquerda, eu sou destro. Então, a mão direita eu vou testar com o meu NH em espada completo, e a mão esquerda eu faço em NH menos 4. E outro detalhe importante, isso serve para você fazer com armas de curto alcance, espadas, facas, soco, karatê. Agora, se você estiver fazendo com arma de longo alcance, por exemplo, uma arma de fogo, você vai ter um bônus só de mais 1 no seu ataque total. A outra opção de manobra que você pode colocar o jogador é chamada defesa total. É quando o jogador abre mão de qualquer ação, movimentação, a preparação ou ataque e só quer se defender. Ele está morrendo de medo ali e quer fazer de tudo para escapar dos golpes de um oponente que seja muito forte. Nesse caso, o jogador vai poder optar em ganhar mais 2 em qualquer teste de defesa que ele venha fazer, ou ele passa a ter direito a fazer 2 manobras de defesa para cada ataque que seja feito sobre ele. Lembrando que essas manobras de defesa nunca pode ser a mesma manobra. Então ele vai poder fazer um esquivar e um aparar, ou um bloquear e um esquivar. Sempre 2 manobras por ataque. A outra opção de manobra que você pode usar é uma manobra de concentração. Essa serve para você fazer qualquer tipo de habilidade, geralmente intelectual. Por exemplo, uma magia na qual você tem que se concentrar e falar algumas palavras ou fazer algum gesto. Uma percepção na qual o jogador quer gastar tempo observando com atenção alguma coisa. E nesses casos onde o jogador está fazendo uma manobra de concentrar, se ele for atacado, ele tem que fazer um teste de força de vontade menos 3 para continuar a fazer aquela tarefa mental que ele estava fazendo durante aquele segundo. Se ele falhar, ele perdeu aquele tempo e tem que começar de novo. O outro tipo de manobra que o sistema prevê é a manobra preparar. Ela serve, por exemplo, quando você não tem uma arma disponível para você e você quer preparar aquela arma. Por exemplo, tirar uma espada da bainha, ela está guardada, é uma manobra que você tem que ir, sacar, isso vai gastar algum tempo, então vai consumir um segundo. Você vai recarregar uma arma de fogo ou alguma outra ação desse tipo. Essas são as manobras que você pode encaixar as ações dos seus jogadores. Uma vez que foi definido as manobras que os jogadores vão fazer, você tem que resolver as situações de ataque. Para cada jogador que declarou um ataque, ele tem que optar por qual tipo de ataque ele vai fazer. De maneira geral, uma espada, por exemplo, ela tem 2 tipos de ataque. O ataque em balanço e o ataque em perfuração. O jogador tem que optar que ataque ele faz. Na tabela das armas, você vai encontrar qual o tipo de dano que cada um dos ataques vai causar. Geralmente, o ataque em balanço de uma espada vai ser ataque de corte. E o ataque em perfuração vai fazer um ataque perfurante. Uma vez que ele escolheu qual tipo de ataque ele vai fazer com a arma dele, ele tem que fazer o teste de habilidade com a arma para ver se ele passou. Se ele passou, o próximo teste é de defesa. Nós vamos agora dar a chance para o jogador que está tomando o ataque poder se defender daquela situação. Se o jogador passou na defesa, encerra por aqui. Se o jogador falhou no teste de defesa, ele passa a tomar o dano e aí você vai consultar também a tabela do jogador, do atacante, qual é o dano que aquela arma naquele golpe deu contra o alvo dele. Então agora vamos ver o lado da defesa. Quando o jogador passa no teste de ataque, você tem que escolher como você vai se defender. A primeira opção é esquiva, que é simplesmente a cara de tirar o corpo fora. Você vai evitar, dar aquela driblada e sair da frente da espada que está vindo te encontrar. Para você fazer isso, é lógico que você depende da tua velocidade, quão rápido você é e a quantidade de carga que você está carregando. Imagina que um cara cheio de armadura de aço não vai ter a mesma agilidade para poder desviar do machadado rápido.
Então, basicamente, são desses dois elementos que depende da sua habilidade e chance de ter sucesso numa esquiva em evitar um golpe. Para você saber direitinho qual é o seu nível de habilidade, tua chance de acerto numa esquiva, dá uma olhada no GCS do teu personagem. Usa esse sistema que facilita toda a calculeira e você não tem que se preocupar muito com as regras. Agora, das regras, é importante saber que você só pode usar uma vez a esquiva por ataque. A outra opção que você pode ter na hora de defender é bloquear, ou seja, pegar um escudo, pegar um pedaço de madeira que esteja na sua mão ou alguma coisa e colocar entre você e a arma do seu oponente. Para esse tipo de defesa você tem que ter uma habilidade. Olha no GCS e vai ter lá o nível de habilidade para você fazer uma defesa de bloquear. Uma regra importante aqui é que para bloqueio você só pode fazer uma vez por turno. Então, se tiver 3 caras atacando você, você vai poder esquivar 3 vezes dos 3 caras no mesmo turno. Mas o bloqueio, usar o teu escudo, você vai poder usar uma vez só em um dos caras. Então, você tem que saber a hora de usar. E o outro modo de defesa é o aparar, que seria usar uma arma que você tem, ou até as próprias mãos, se você souber, tiver uma habilidade grande como karatê ou luta, para usar a mão ou a arma para parar a arma do oponente sem se machucar. Em algumas exceções, como bastão, esgrima, armas muito balanceadas e feitas pensando no aparar, você pode ter bônus extras. É importante lembrar que não tem como aparar uma bala, mas tem como você aparar a arma que está disparando uma bala. Como se fosse um golpe que você acerta como se fosse um golpe que você acerta no revólver que está atirando em você, mas lógico, desde que a distância permita que você faça isso. E essa manobra também sofre alguns modificadores dependendo do tipo de arma que está sendo usado, que pode ir de -3 a +2. Por exemplo, uma faca, por ela ser muito pequena, ela traz uma dificuldade maior, então ela vai trazer um -3. Se o personagem estiver distraído ou tiver com pouco apoio para fazer uma manobra de aparar, ele vai estar sujeito a um redutor de -1. E se o oponente que está fazendo o ataque estiver escondido dele e só aparecer na hora do ataque, ele vai estar sujeito a um redutor de -4, porque essa manobra parte do princípio que você está vendo da onde o golpe vai vir e você não passa a tomar ação depois que o golpe chegou em você. Se tudo mais falhou na sua defesa, chegou a hora de você tomar o dano. O atacante joga os dados que está na ficha dele, mostrando quanto ele dá de dano. Você verifica a armadura que você está usando, qual é a resistência ao dano que ela oferece, e vai reduzir o dano que o atacante te deu. Por exemplo, se ele deu um dano 6, você tem uma armadura de couro que te dá a defesa de 2, você acabou tomando 4 de dano. Mas antes de você registrar na tua ficha quanto de vida você perdeu, você tem que levar em consideração qual o tipo de dano que o atacante fez. Para isso você consulta na ficha dele também e vê o tipo de dano. Aquilo que passou da armadura e acertou você, você vai aplicar o multiplicador pelo tipo de dano. Se é um dano de perfuração pequeno, você divide por 2. Se é um dano de contusão, como um soco, você não multiplica por nada. Se é um dano de corte ou de perfuração mais, como uma bala, você multiplica por 1.5. E se for um dano de imp, você multiplica por 2. E aí sim, tira dos seus pontos de vida. E esse foi o vídeo sobre o modo de combate em GURPS. Se você gostou, dá o seu like, escreve nos comentários e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a fazer mais vídeo e divulgar o GURPS para vocês. Valeu!